Bom dia a todos que nos assistem pelo canal 4 da NET e também pela live do Facebook. Hoje é dia 31 de outubro, quinta-feira, estamos iniciando o Jornal da Gente. Jornal da Gente, que é um patrocínio da Indústria Calçados Dandara, e Dandara agora também lá na cidade de Dois Córregos. Bem, nós vamos iniciar o jornal falando sobre aquela notícia da Rede Globo, que repercutiu no Brasil inteiro e até no exterior, sobre o caso da Marielle. Marielle Franco foi assassinada há 2 anos atrás, em 2018, né? Quase 2 anos, já março vai fazer... março ou abril vai fazer 2 anos que ela foi assassinada. Uma investigação tumultuada, mal feita, que acabou não chegando a nada, a lugar nenhum. Agora parece que tem um caminho. E com isso tiveram lá no condomínio que o Bolsonaro morava e fizeram algumas especulações e deixou meio no ar que um dos suspeitos teria ido até a casa do Bolsonaro e que o Bolsonaro tinha atendido o interfone. O porteiro está totalmente enrolado nisso aí, né? É uma vítima, o porteiro com certeza é uma vítima, mas vai sobrar para o porteiro, né? Nós vamos ver que teve uma manifestação lá em Brasília contra a Rede Globo. Vamos ver as imagens. Vejam agora, a Globo acuada. A Globo tá acuada. Seus bandos de bandido! A Globo tá acuada. É o povo contra essa emissora lixo. Veja bem, uma notícia que foi dada de uma forma que poderia ter sido até melhor preparada, né? E a gente está acostumado a ver isso no Brasil, né? No caso Marielle mesmo, alguns vereadores foram incriminados, falaram o nome dos vereadores e agora estão vendo que não tem nada a ver com eles, já falaram também que não tem nada a ver com eles, né? E no final esses vereadores passaram apertado lá, tiveram muitos problemas, né? E não tinha nada a ver. Agora envolvem o presidente, uma situação que a gente vai ver mais para frente, que não tem nada a ver, né? O próprio Carlos Bolsonaro, filho do presidente, mostrou, era coisa de minutos, né? A polícia, eu não sei porque ouviu também esse porteiro falando dessa barbaridade, né? Mas nós vamos ver o que o presidente falou a respeito de como ele ficou sabendo que o nome dele estaria nessa situação. Vamos ver. Dia 9 agora, desse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro, quando chegou o governador Witzel, e me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? Ao processo da Marielle. O que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça. É isso mesmo, né? O governador com certeza ficou sabendo através da polícia, né? Mas foi falar logo para o presidente que tinha o nome dele no processo e deu esse rolo que deu. Bom, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, que teve problemas com a Rede Globo, se sente perseguido, ele falou também a respeito disso. Vamos ver. Ontem à noite, no Jornal Nacional, a maior covardia, o ataque mais injusto foi feito contra o presidente da República, tentando incriminar Jair Messias Bolsonaro como assassino da vereadora Marielle. A Rede Globo passou de todos os limites. Ela é a mãe de todas as iniquidades do Brasil. Eu sei que é isso porque há 3 anos eu sofro uma perseguição implacável daquela emissora que só pensa em dinheiro, só pensa em poder. Ela quer manipular a consciência do povo brasileiro para denegrir a imagem das autoridades e obrigar as autoridades a dar dinheiro para ela, o que eu não vou dar e o Bolsonaro não vai dar também. Chega disso. Então, juntamente com a nossa gente sofrida e valente, com o povo trabalhador, que tem ruga nos rostos e calo nas mãos,
pessoas que não ganham dinheiro fazendo chantagem, roubando as pessoas, junto com esse povo aqui, que eu represento, o Bolsonaro também, e o Júlio também representamos, nós mandamos um recado para essa Rede Globo: nós não vamos aceitar suas chantagens, suas ameaças, nós não vamos aceitar isso. Chega! Chega! Presidente, não se intimide. Presidente, não se acovarde. Daqui a 2 anos, negue a concessão dessa televisão. Negue a concessão deles. Chega de ganhar dinheiro do povo brasileiro contando mentira e manipulando as pessoas. Desculpe, mas é Globo lixo! Globo lixo! Alguém gritou no meio do povo! Alguém gritou no meio do povo! Globo lixo! Olha que situação. Prefeito do Rio de Janeiro falando tudo isso que vocês ouviram aí, né? Vocês assistiram ele falando sobre o problema que a Globo tem criado com essas notícias aí, né? É uma notícia que poderia ser melhor trabalhada. Olha o problema que está dando, né? E o general Girão, no Congresso Nacional, muitos deputados falaram a respeito disso. Mas o general Girão, né, que é das Forças Armadas e agora é deputado federal, falou, vamos ver. Crônica da mídia brasileira. Nós lamentamos muito este assalto à legalidade e à verdade feita pela Rede Globo ontem contra o princípio da governabilidade. A agressão feita ao presidente Bolsonaro, insinuando uma vinculação dele com um crime ocorrido no Rio de Janeiro, para o qual ainda não existem totalmente respostas, mas já tem os principais indiciados, querendo vincular esses indiciados, esses criminosos, esses bandidos que mataram a vereadora e o seu motorista em relação ao presidente da República pelo fato deles morarem ou terem residência no mesmo ambiente da residência do deputado. A coisa foi tão agressiva que isso daí tem que ser enquadrado até como crime contra o governo brasileiro. É a figura do presidente da República que foi ameaçada ontem com insinuações totalmente descabidas, inclusive citando de que ele estava com presença garantida aqui na Câmara dos Deputados. A presença na Câmara dos Deputados ela é feita por um número, é o número do deputado, e pela impressão digital. Então não tem como fraudar isso daí. Engraçado, parece que eles esqueceram de buscar quem fez aquela vinculação do cara que tentou matar o Bolsonaro com uma presença aqui na Câmara, que nesse caso bastava apresentar o nome que ele estaria sendo construído esse álibi. Nós precisamos sim reagir a isso daí. A mídia brasileira tem que ter o compromisso com a verdade e não ficar com essa brincadeira de mau gosto. É um crime isso daí. Isso tem que ser resolvido agora nos tribunais, porque não é possível a gente continuar convivendo com esse tipo de agressão à verdade praticado por um órgão da mídia, e a gente precisa de respostas. Veja bem, a Rede Globo está levando toda a culpa, mas a polícia do Rio de Janeiro tem culpa nisso também, porque fez o azar e tem lá, né, a oitiva do porteiro dizendo que ouviu a voz do então deputado, né, o seu Jair, que ele fala que ouviu a voz, que falou, e isso não é uma realidade, né, e a gente sabe como é que funciona essas oitivas, dependendo de quem está ouvindo, né. Então a realidade foi mostrada, veja bem, como a Rede Globo falhou e como a polícia também podia ter evitado tudo isso. Porque o Carlos Bolsonaro foi até a portaria, teve acesso, ele mora lá também, teve acesso aos computadores e sacou lá, viu o que aconteceu e mostrou isso aí no Twitter ontem, né? Toda a imprensa está acompanhando isso e nós vamos ver também. Novamente aqui eu estou no dia 14/3/2018 e vou mostrar aqui a ligação feita da portaria. É lógico que quando eu me referia anteriormente, eu me referia sobre o assunto citado pela Rede Globo, que foi o áudio de 17h13, mas teve uma ligação para a casa do deputado Bolsonaro, ali ó, B58 da portaria, onde eu vou soltar o áudio agora da ligação. Boa tarde, é Mercado Fast Food. Pode descer, tá? Obrigada.
E aí tem uma ligação também para casa 36, que é a casa onde eu moro, bem mais tarde, no mesmo dia, por volta de 17h58, onde eu vou apertar o play agora e vamos ver o teor da ligação. Alô? Seu Carlos, é um Uber. Opa, valeu, obrigado. Valeu. Tudo bem? Então tá tudo esclarecido aqui que os horários não batem com a revelação feita pelo Jornal Nacional às 17h13, com a entrada na casa 65, onde eu pediria novamente para a gente ouvir esse áudio aí. Tá fechado lá. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Então espero que esteja tudo esclarecido quanto às ligações feitas nesse dia, para que os maldosos não continuem com essa nova narrativa agora, tentando descontextualizar toda a situação ocorrida por volta das 17h13. Percebem que o filho do Bolsonaro foi lá, em poucos minutos resolveu uma situação que não precisaria ter acontecido toda essa divulgação que foi feita, toda essa celeuma, todo esse problema, a irritação do presidente quando se encontrava lá na Arábia Saudita, não é verdade? Tudo isso poderia ter sido, não ter acontecido, mas infelizmente a Rede Globo vinculou uma notícia que não é verdadeira, não foi assim que aconteceu, quem falou foi o porteiro, não se sabe como o porteiro foi falar alguma coisa agora que aconteceu há 1 ano e meio atrás, né? Ele lembrar da voz, né? A gente sabe que isso aí não é desse jeito que funciona, então a má-fé foi latente e agora a Globo está pagando por isso, né? Todo mundo criticando e eles estão sofrendo essas consequências. Estão tentando se justificar, mas não existe como se justificar o erro que eles cometeram. Bem, a Santa Casa de Jaú promove uma palestra para os profissionais de saúde. Vamos ver. A Santa Casa de Jaú realizará a palestra para médicos, enfermeiros, técnicos da área, estudantes de enfermagem e medicina com o tema Capacitação em ECG, Infarto e Trombólise. A palestra para atualização e capacitação acontecerá na quinta-feira, dia 31 de outubro, no Espaço Cultural da Santa Casa, a partir das 19h30, com o médico, cardiologista, intensivista e diretor do Centro de Treinamento de Emergências da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Dr. Agnaldo Psícopo. O objetivo é capacitar os profissionais da área e atualizar o diagnóstico clínico da interpretação do ECG, infarto agudo do miocárdio, trombólise e as formas de tratamento adequado. A palestra é gratuita. Muito bom, né? A Santa Casa sempre aí reciclando, ativa, né? Parabéns aí ao provedor, ao Cis Bernardi, né? E a toda a direção da Santa Casa. Bom, nós entrevistamos ontem o Emerson Crispim, ele é coordenador do cemitério, já há vários anos, né? Faz um trabalho excelente lá, e nós estivemos com ele para perguntar sobre o finados, como estão os preparativos para o finados no cemitério municipal. Vamos ver. Nós estamos com o Emerson, ele é coordenador geral do cemitério, já há vários anos que ele está aqui à frente da administração do cemitério, e com isso, cada ano que passa, a gente percebe melhorias. É isso, Emerson? Bom dia, é isso, Edson, exatamente. Procuramos fazer melhorias todos os anos, né? É difícil, mas aí, como você disse no início, cada detalhezinho, cada ano a gente coloca um detalhe a mais aí, né? Então, o cemitério está muito bonito aí para essa grande festa de finados. Quantas pessoas você espera que deva receber nesse finados? Acredito que na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, em torno de 20 mil pessoas. Já faz 4 anos aproximadamente que vocês inauguraram uma área exclusiva para os ambulantes. Esse ano deverá acontecer a mesma coisa? Como que está atualmente o planejamento em relação aos ambulantes?
Vai acontecer como vem acontecendo em anos anteriores, né? O ambulante compra o alvará junto à prefeitura e tem direito ao seu box. Já estão todos vendidos. E deverá ter fiscalização em relação aos ambulantes para dirimir excessos? Com certeza. O fiscal de postura já está sabendo de toda a situação e vai ser acionado no dia também, se houver necessidade. Ô Emerson, foram feitas algumas modificações, ou melhor, melhorias no cemitério para receber as visitas, né? Poderia mencionar para nós quais são essas melhorias? Com certeza. Nós melhoramos as entradas, né? Havia muito tempo que não recebia uma pintura, nós revitalizamos a entrada número 1 e a número 2. O banheiro interno também foi todo revitalizado, Capela do Criolando, as árvores que estavam aí atrapalhando um pouco foram podadas regularmente e de acordo com a lei, né? Então, o cemitério hoje, eu falo para você que está 95% pronto para receber todos os munícipes. Existe alguma estrutura em relação a possíveis mal súbitos em virtude do calor? Vocês estão preparados com algum tipo de assistência para as pessoas, né? Porque muitas pessoas idosas vêm ao cemitério para ver o túmulo dos seus entes. Tem preparado algo em relação a isso? Tem sim. Nós estaremos junto com a Secretaria de Saúde com uma viatura, aí, uma ambulância à disposição com enfermeiro para qualquer situação que venha ocorrer, né? Também aqui logo na entrada do velório conseguimos aí um bebedor d'água de mais de 200 litros, aí água gelada, e a funerária jauense, que sempre vai fazendo ações conosco, aí também vai estar aí dentro distribuindo água, principalmente no período da manhã. E também teremos as celebrações, né? Serão 3 por parte da Igreja Católica, às 6h30, às 8h e às 10h. E na sequência uma celebração dos evangélicos, né? A partir das 15 para as 11 horas. Todas as celebrações acontecem na Capela do Criolando, né? Por isso que ela foi revitalizada. Parabéns ao Emerson aí, né? Cuidar tão bem do cemitério, né? Então o pessoal vai poder ir tranquilamente visitar o cemitério e vai ter uma infraestrutura lá que consiga agradar a todos, né, nesse momento. Bem, nós temos também imagens do cemitério João do Rego, lá no distrito de Potunduva. A Sandra Arroio, que é a coordenadora, nos enviou essas imagens que o cemitério de Potunduva também, da mesma forma, está preparado para receber as pessoas que deverão ir lá visitar os seus entes queridos, né? Que já faleceram. Então, olha, tá muito bonitinho mesmo, tá legal, né? Parabéns à Sandra, né? O marido da Sandra que trabalha também lá, né? Eles fazem um excelente trabalho. É muito legal isso aí, viu? A Sandra, incansável, ela cuida muito bem desse cemitério. Parabéns à Sandra e à equipe lá que ela coordena, né? Bom, vamos falar de um acidente de ônibus. Hoje pela manhã, por volta de umas 7 horas da manhã, teve um acidente, um ônibus da Jauense se chocou num poste. Olha lá a situação. Olha lá, o poste ficou totalmente destruído, a parte inferior, né? E só não caiu em virtude da fiação. A fiação segurou o poste até a chegada da CPFL, né? Inclusive tinha um cabo que está no prédio ali da Cleiton Veículos, e aquele cabo também a gente percebe que a parede da Cleiton Veículos foi afetada em relação a esse acidente, né? Porque ela teve que ajudar a segurar o cabo. Olha lá, o cabo ali, ó, a parede teve o reboco, um pedaço da estrutura que caiu em virtude desse acidente, né? Nós não temos notícia de vítimas, né? Ainda bem, e nem o motivo que levou o motorista a derivar para a direita e se chocar com o poste, né? Mas graças a Deus nada grave com as pessoas que estavam no interior do veículo, né? Segundo a informação de um funcionário da CPFL que estava ali para resguardar o local até a chegada do pessoal que queria trocar esse poste, disse que ninguém se feriu e nós não tivemos informações realmente de ninguém ferido até o momento, nenhuma situação que viesse a agravar ainda mais esse acidente, né? Bom, nós tivemos também um tráfico de drogas que a Polícia Militar, o Sargento Aguinaldo, ontem à tarde,
ele prendeu um indivíduo lá no Maria Luísa 4. Olha lá, balança, droga e dinheiro, um celular, né? Então foi lá na Alberto Mazieiro, foi por volta das 17h30. O sargento Aguinaldo e a equipe, pela manhã, já tinha feito um flagrante no Jardim, na Vila Netinho. E à tarde, novo flagrante. O sargento Aguinaldo está de parabéns aí com a equipe, né? Pegou maconha, pegou CAC, munições, uma balança, celular e dinheiro, né? Então, muito atuante a equipe do sargento Aguinaldo. 2 flagrantes num só dia. Muito legal. E também nós tivemos o término e o balanço geral da Operação Tabuleiro. Vamos ver. Eles passaram as imagens das apreensões, né? Finalizando a última etapa da Operação Tabuleiro, na tarde de ontem, as equipes deram cumprimento à mandado de busca para a moradia do investigado LODS, no residencial Frei Galvão. Ali foi apreendido 9 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, ontem à tarde. Mesmo começaram às 6 horas da manhã essa operação e à tarde eles fizeram essa apreensão importante de droga. 9 quilos de maconha, 9 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, saiu de circulação, o indivíduo foi preso, né? Então ontem muita gente foi presa. Lá em Bauru também 55 pessoas foram presas em relação à operação que teve em Bauru, né? E aqui a DISE fez um trabalho maravilhoso, que começou em dezembro de 2018 e levantou pessoas pertencentes ao PCC, né? E também diversos segmentos de quadrilhas que se associavam para o tráfico de drogas. Então, diversas pessoas, 26 pessoas no total foram presas ontem aqui em Jaú e no decorrer dessa operação, né? Então foi muito legal, muito importante, e a Polícia Civil sempre fazendo trabalhos muito interessantes em prol da nossa comunidade. Bom, nós tivemos também uma matéria com o Dr. João Ricardo Auler a respeito das prevenções do câncer de mama, né? Hoje é o último dia que se fala das prevenções, né? Agora em novembro já começamos uma nova campanha, mas não vamos esquecer nunca que tem que ser tratado o câncer de mama e precisa principalmente se prevenir, né? E a prevenção, o doutor Ricardo falou bastante sobre isso, né? Nós vamos até fazer um programa só sobre o câncer de mama, ele fala bastante, mas nós separamos um trecho sobre as prevenções que é muito importante. Vamos ver. Bom dia a vocês, meu nome é João Ricardo, sou mastologista. Estou aqui vindo hoje conversar um pouquinho com vocês sobre prevenção do câncer de mama. A gente, nesse dia, a gente está quase que encerrando o mês de outubro, encerrando o Outubro Rosa. Acho que muitas coisas vocês ouviram sobre prevenção do câncer de mama e acho que esse é o momento de a gente fazer, de repente, um apanhado geral de tudo que se ouviu, de tudo que se pensa, e eu tentar traduzir em dados simples e concretos, atitudes que você que está aí agora ouvindo pode tomar no seu dia a dia, para com você, para com a sua filha, para com a sua mãe, para com a sua amiga, no trabalho. Eu sempre digo que o interessante desse momento, de a gente oferecer informação, eu como médico acho que eu faço muito mais hoje aqui na tua frente, falando alguma coisa para você, do que de repente amanhã à tarde estar no centro cirúrgico do hospital operando alguém. Aqui, na verdade, eu posso estar acessando uma infinidade de pacientes, mudando a história natural, de repente, de uma porção de vidas, sendo que naquele momento no hospital eu vou estar trabalhando especificamente com um caso único. Então, esse momento, para mim, é muito importante e eu espero que você possa, na verdade, estar usando das informações que a gente vai passar para que você possa, de repente, mudar a atitude, mudar o pensamento em relação ao câncer junto a você e junto aos seus. Quer dizer, que você possa multiplicar, de repente, a informação que você está recebendo hoje. Eu acho que o nosso país ele carece de informação, carece de cultura e esse momento de poder passar alguma coisa boa para você, eu acho que é um momento raro dentro do espaço que a gente tem na mídia e então, para mim, isso é muito importante e espero que nesse momento seja importante para você também. Quando a gente fala de prevenção, a gente sempre ouve, na verdade, uma história, se a gente for bater a primeira coisa que vem à mente, a gente fala, faça mamografia aos 40 anos.
Então, me parece que as campanhas todas focam em vamos fazer a mamografia aos 40 anos. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Eu acho que apenas dessa forma a gente não está fazendo prevenção. A prevenção é muito mais do que isso. Quando a gente fala prevenção aos 40 anos, a gente está esquecendo que existem cânceres antes dos 40 anos. 25% das pacientes com câncer de mama acabam adoecendo de câncer antes dos 40 anos. E é comum, às vezes, a paciente mais jovem me perguntar: doutor, o que eu fiz de errado? Porque eu sempre soube que a mamografia deveria ser a primeira vez aos 40 anos, mas eu estou com 32, por exemplo, e eu estou com diagnóstico agora, quer dizer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Onde eu errei? Na verdade, não foi ela que errou, na verdade, fomos nós que erramos. É a forma como a gente coloca as coisas, é que de repente faz com que elas sejam interpretadas de maneira equivocada e faz com que de repente essa menina de 32 anos tenha um diagnóstico mais tardio porque não tinha informações adicionais. E acho que esse é o momento de poder dizer o que a gente pode fazer a mais. Então, quando a gente fala prevenção e fala mamografia aos 40 anos, essa é parte da prevenção. A gente tem que entender que a prevenção ela pode se iniciar muito antes. Eu sempre costumo dizer, quem me conhece já ouviu alguma entrevista ou uma palestra, alguma coisa, eu acho que toda mulher aos 20 anos deveria consultar um mastologista. O mastologista é o médico que cuida da saúde das mamas. Na verdade, a gente não trata de câncer de mama somente. O mastologista não é um oncologista. O mastologista é o médico que cuida da saúde mamária, que inclui a saúde mamária de uma criança, de um menino, de um idoso, de um homem, de uma mulher, não importa quem. Todos nós temos duas mamas, nós nascemos com duas mamas. Então, todas as patologias mamárias, o mastologista é o médico especialista para tratá-las. E eu acho que o mastologista é mais, o que eu falei aqui no começo, nós somos médicos da saúde mamária. E, na verdade, quando a gente tem um mastologista cuidando da nossa mama, a gente não tem só ele prevenindo câncer. Ele tem, na verdade, tratando todas as possibilidades, todas as doenças possíveis e trazendo saúde à minha mama. Então, eu entendo que a prevenção ela começa com uma consulta, ela não começa com um exame. Então, toda mulher a partir dos 20 anos deveria ter um mastologista na sua rotina. Hoje nós buscamos um especialista em todas as áreas, não só na área médica. Então, o que eu acho? Eu acho que a menina aí com seus 20, 21, 22 anos deveria procurar um mastologista para que ela possa fazer uma primeira análise, para que eu possa, como médico, analisá-la, identificar se essa paciente tem algum fator que eu possa interferir, reduzindo o risco de um câncer de mama no futuro. Por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, o paciente que não faz atividade física, o uso de anticoncepcional de maneira prolongada e sem controle, o fato de não amamentar ou não estar preparada para isso, enfim, tem várias coisas que são mutáveis, são fatores de risco que acrescentam, na verdade, chances de câncer de mama no futuro e que numa consulta inicial eu posso estar mudando este caminho hoje para que no futuro esse risco possa ser menor. Então nós chamamos isso prevenção primária. E não adianta a paciente me procurar aos 40 anos tendo tomado 25 anos de anticoncepcional, quer dizer, ela já se prejudicou. Então a prevenção primária ela se faz antes, eu preciso me preparar, eu preciso estar adiantado em relação a isso. Isso eu só consigo fazer em pacientes que me procurem precocemente. A obesidade é outro fator. Se ela, na verdade, está obesa hoje, ela vai chegar aos 40 anos em mim para uma primeira consulta, se ela ficou 20 anos obesa, ela já acrescentou risco de câncer de mama no futuro. Eu preciso avisá-la disso agora. E assim em relação ao etilismo, ao tabagismo e outros fatores todos que nós podemos, numa consulta inicial, trabalhar para que a paciente possa, durante a sua vida, reduzir o seu risco. Esses são os fatores mutáveis. Existem outros fatores que a gente não muda. Por exemplo, ela de repente tem a mãe que teve um câncer de mama aos 30 anos. Então, de repente, essa paciente tem geneticamente uma carga mais preocupante em relação ao câncer de mama. Então, eu vou ter que acompanhar essa pessoa de maneira diferente. De repente, os exames de acompanhamento serão diferentes, não será o padrão normal. O tempo de segmento entre um exame e outro será diferente. Às vezes eu preciso pedir testes genéticos, dependendo da história familiar, imaginando que aquela pessoa que me procurou possa ter um risco maior de uma mutação genética. Eu tenho que fazer essa solicitação e às vezes eu tenho que agir de maneira como existe, vocês já ouviram falar, no caso da Angelina Jolie, às vezes fazer uma mastectomia profilática, de retirar as mamas e reconstruir aquelas mamas, porque ela tem um risco de câncer muito maior do que o padrão normal. Isso eu consigo numa consulta de prevenção. E isso eu consigo numa consulta numa paciente que me procure precocemente. Por isso que eu digo que a primeira consulta e as consultas subsequentes devem iniciar-se precocemente, não aos 40 anos. Isso é prevenção primária. E, obviamente, numa consulta de uma paciente jovem ou não, eu vou lançar mão de exames
que vão permitir com que eu faça diagnóstico de doenças, sejam elas benignas, que merecem também um diagnóstico e um tratamento. A pessoa pode ter cistos mamários, bexiguinhas de água, que não são nada de importante, mas merecem um diagnóstico. E eu preciso explicar para a paciente o que significa. Existem os fibroadenomas, existem as mastites, existem os crescimentos anormais da mama, os desenvolvimentos anômalos. Ou seja, tem muitas coisas que a mama possui que eu posso, na verdade, estar identificando, explicando. Muitas vezes a paciente percebe alguma alteração na sua mama e passa anos sofrendo, imaginando que tem alguma coisa séria. E de repente, quando ela vem numa consulta, com 5 minutos a gente explica para ela o que significa aquilo, e aquilo tira um peso imenso das costas. Quer dizer, a gente não tem que ter medo de nada, a gente precisa, na verdade, contar com o apoio de alguém que sabe o que está fazendo, de um especialista, e eu preciso vencer essa barreira de muitas vezes não procurar ajuda, não procurar atendimento, de medo de que alguma coisa aconteça. A prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, é quando a paciente então nos procura, a gente faz a prevenção primária, como eu disse para vocês, e aí, através de exames eu vou identificar essas patologias que podem estar acontecendo, inclusive o câncer de mama. Como eu disse, um quarto dos casos de câncer de mama acontecem antes dos 40 anos. O nosso país é o país no mundo onde a média de idade da ocorrência de câncer de mama é a mais baixa. Ou seja, nós temos muitas mulheres jovens com câncer de mama. Isso dificulta um pouco o diagnóstico, porque as pacientes jovens imaginam que não tem risco de câncer de mama. Muitos profissionais que trabalham não com câncer também acabam dizendo para a paciente: ah, não, você tem só essa idade, imagina, isso não é câncer não, pode ficar tranquila. Os exames, então, muitas vezes a mamografia é só para fazer a partir dos 40 anos, se passa essa ideia que é equivocada. Mas então ela não faz um exame porque ela só tem mamografia aos 40 anos para fazer, mas ela está com 32, então ninguém pede exame para ela porque só se sabe da mamografia, não se tem um especialista para conduzir. Então a gente recebe muitos pacientes jovens numa conduta muitas vezes equivocada e com diagnósticos mais tardios por falta de conhecimento da paciente e de repente da população, dos médicos que na verdade atendem essa mulher e desconhecem essas peculiaridades do câncer de mama e das patologias, até por não serem médicos especialistas na área. O diagnóstico precoce do câncer permite que a gente faça um tratamento muito simples, muitas vezes. Eu sei que o paciente que está em casa, a mulher que está em casa, muitas vezes evita de procurar atendimento, porque imagina que se der um câncer eu vou acabar tendo que tirar minha mama, eu vou fazer uma quimioterapia, o meu cabelo vai cair, enfim. Existe um vulto em cima disso muito grande, um medo muito grande. E na verdade o diagnóstico precoce pode evitar que tudo isso aconteça. Eu posso fazer cirurgias mínimas, eu posso não precisar de quimioterapia. E a chance de cura ela chega a 100% na maioria das vezes quando o diagnóstico é precoce. Então aquela história que a gente ouve, quem procuraste, você já deve ter ouvido essa frase, eu ouço todos os dias. E às vezes a mulher até se sente estimulada a fazer prevenção, mas às vezes a vizinha que fala: imagina, você é boba, vai ficar atrás disso, você vai encontrar, larga a mão, Quando você já se viu, toda hora fica procurando médico. É uma pena, porque é difícil a paciente querer fazer, e quando ela quer, ainda o meio faz com que ela evite com que isso aconteça. E aí muitas vezes o diagnóstico tardio acontece. E aí, na verdade, esse bolo de neve continua, quer dizer, o diagnóstico tardio acontece, o tratamento é mais agressivo, de repente ela pode morrer, e aí isso alimenta a história. Tá vendo? Quem tem câncer de mama morre. Sim, mas morreu porque, na verdade, procurou tardiamente. Uma coisa que eu digo sempre no consultório, e vou dizer aqui, em todos os lugares que eu vou, é que a gravidade de uma doença não está no nome que ela tem. Eu posso ter uma gripe, que é algo muito mais sério do que um câncer, muitas vezes. Então, eu não tenho uma graduação da gravidade das doenças. Eu não posso dizer que um câncer é mais grave do que uma gripe, porque isso não pode não ser real. Eu não posso falar que o infarto é sempre uma coisa muito séria, porque às vezes não é. Eu não posso falar que uma dengue é uma doençazinha qualquer, porque muitas vezes mata. Ou seja, o nome da doença não determina a sua gravidade. O que determina a gravidade de uma doença é a forma como essa doença, seja ela qual for detectada. Se eu tenho um câncer e eu deixei esse câncer evoluir demais, passa a ser sim uma situação complicada, grave. Mas essa situação grave também pode acontecer numa gripe que foi maltratada, mal cuidada, se transformou numa pneumonia e essa pessoa está numa UTI de uma santa casa. É uma doença tão grave quanto um câncer. Então, a gente não tem que carregar nas costas o estigma ou a preocupação de que eu estou com câncer de mama, eu vou ter um câncer de mama, isso é a pior coisa do mundo. Não, isso não é a pior coisa do mundo. E isso tem que estar muito claro para todos.
Eu sei que é difícil muitas vezes se entender isso, mas para quem trabalha com câncer, e esse é o meu caso, eu preciso deixar isso muito claro, para isso não significar um medo enorme, uma pedra imensa no caminho que não me permita tomar alguma atitude. E é justamente esse tomar uma atitude, fazer uma prevenção, passar por cima desse medo, é que pode, em casos específicos, fazer com que uma mulher possa detectar esse câncer precocemente e esse caso de câncer ser tratado de uma maneira extremamente simples e com 100% de cura. Acho que é essa a mensagem que eu queria trazer sobre a prevenção, que não haja medo da prevenção e que haja, na verdade, esse pequeno medo que a gente pode ter, né, que não seja um medo para nos congelar, e sim um medo de saber que alguma coisa pode acontecer e eu devo tomar uma atitude em relação a isso. Muito obrigado. Olha, é importante, o Dr. João Ricardo Auler já é até parceiro da TV local, né? Ele tem uma preocupação muito grande com a prevenção, né? Olha, ele falou sobre 25%, ou seja, cada 100 casos de câncer, 25 casos, em mulher, câncer de mama, 25 casos ocorrem com mulheres abaixo de 40 anos. E em outros países isso não acontece em virtude da prevenção. Ele tem uma preocupação muito grande com a prevenção, né? Então é importante que se ouça, que se atente ao que ele fala, né? E procurar realmente, como procura o ginecologista, procure também o mastologista para poder ter um exame completo e ter a certeza que está tudo bem com os seus seios, né? Com a mama. É muito importante isso, né? Bom, nós vamos falar, o Tuco Bauab falou a respeito dos hidrômetros, né? Que está essa polêmica toda aí, a justiça devolveu, né? O procedimento houve o projeto estava para ser assinado, entraram na justiça e a justiça deu uma liminar para que paralisasse isso, que tem que vir do executivo. Então vamos ver o que o Tuco falou a respeito. Bom, eu fiz questão de assinar o requerimento juntamente com o vereador Chupeta, porque aqui nós estamos pedindo, se é possível, o Poder Executivo fazer um projeto de lei idêntico ao projeto do parlamentar que originou, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar e de válvula anti-retorno na tubulação desse sistema de abastecimento de água. Eu estou aqui com a decisão da juíza, a doutora Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, e antes de subir aqui nessa tribuna, eu conversei com o jurídico, e o que ela alega aqui, somente, é que originou o projeto da autoria do vereador, quando somente poderia originar-se do chefe do Poder Executivo. Então, nada mais é trocar do legislativo por executivo. O Chupeta acabou de pôr aí na televisão que está provado, A mais B, Zé Mineiro, que passa o ar. Tem várias cidades que o projeto já está valendo e tem a redução, a válvula de eliminador de ar. Então, no slogan do nosso prefeito Rafael Agostini, ele é o amigo do peito. Então agora ele tem que provar se ele está do lado da população ou do lado da Águas de Jaú. Dá uma parte, vereador. Pode falar, Moreto. Tem uma coisa estranha nesse projeto, desde quando ele foi votado aqui. O prefeito não sancionou a lei, o projeto. Correto. O presidente da Câmara também não. É esquisito. Sobrou o vice. E vice, você sabe, né? Assinou porque não tinha para quem deixar para depois, né? Então, o que acontece? Por que será que o prefeito já não quis sancionar a lei? O presidente também tirou a caneta dele, ele não assinou. Então, isso daí já vem. Isso aí já estava tudo, vamos dizer, articulado do jeito que está acontecendo, né? Obrigado pela parte. De nada. Então, por isso que eu falei aqui, Moretti, a bomba agora está no colo do prefeito. Se ele estiver preocupado com a população, ele vai mandar descer o projeto. Se ele estiver preocupado com Águas de Jaú, ele não vai mandar. Então, você que está em casa, tem que estar bem atento nesse projeto, porque várias cidades estão funcionando. Só em Jaú que não está funcionando. E exemplo da agência reguladora. A agência reguladora, que é para fiscalizar Águas de Jaú, não fiscaliza. Então, alguma coisa tem no ar. Então, no ar, deu tudo certo. Então, Chupeta, vamos ficar em cima,
e vamos informar a população. E espero que todos os vereadores, principalmente da situação, façam pressão que esse projeto desça o mais rápido possível. Tá certo, Tuco, né? Indiscutível, né? É um assunto de interesse público, interessa para toda a nossa comunidade, né? Nós pagamos o ar e não é justo, né? Tampouco é justo a Águas de Jaú receber, olha a situação, né? Receber pelo ar que sai em virtude de falta além de faltar água, quando volta nós pagamos o ar, né? Isso aí não é legal, não, isso aí tem que ser resolvido. Se não resolver pelo Poder Executivo, que se resolva pela via judicial cabível, né? Entendeu? Agora o vereador Moretti falou sobre assinatura, aquilo é procurar pelo em ovo, né? Meu avô diria, ele está procurando pelo em ovo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi assinado, se não foi pelo presidente da Câmara, é pelo vice, mas tem que ser assinado por alguém, né? Agora, o que tem que ser visto agora, o Executivo baixar um decreto para que passe a vigorar a lei regulamentando a colocação desse equipamento que faz com que o ar não vá para o relógio. Eu tenho um desse aí, já falei, é muito legal, resolve o problema, né? E já está instalado há mais de 10 anos. O Saen já foi lá, eu pedi, comprei, me lembro, comprei, foi no Pecioli que eu comprei, fui lá, comprei, levei, o Saen já foi lá e instalou para mim, né? Isso há mais de 10 anos atrás. E resolve o problema. O ar sai lá, tem um furinho ali com agulhinha e ali sai todo o ar e a água passa direto, quando a água vai para o relógio, o ar, ele não vai. É muito legal isso aí. Bom, nós queremos passar agora a previsão do tempo a vocês. Vamos ver como vai estar o dia hoje. A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 31 de outubro, em Jaú, terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, mínima de 21 graus, máxima de 36 graus. É muito calor, né? Chuva à tarde, sempre são fortes as chuvas, né? Acaba também a energia elétrica acaba saindo do ar, não temos energia, a energia acaba, né? Volta, fica aquele pico, vai e volta, e o risco de queimar todos os equipamentos de casa, né? Inclusive nós estamos preparando uma matéria a respeito disso, né? O que pode ocasionar essa queda de energia constante, e é só chover que começa essa queda de energia, né? Em toda a cidade a gente vê isso, lá no distrito de Potunduva nem se fala, é 10 vezes simultâneo. Cai e volta. Isso aí faz com que a preocupação aumente em relação aos equipamentos eletrônicos. Nós queremos agradecer as pessoas que nos assistiram pelo Canal 4, também pela live e que curtiram a nossa página lá. É o Rodrigo Silva, a Suene Miranda de São Paulo, o Wilson Luiz Correia também de São Paulo, Cristian Melo, Geraldo da Silva, Fernando Zambianchi, Cristian Melo, Luizinho Andreto, Kiko Barjeski, Roberto Alba, Luciana Alcalça, Elza Rodrigues, Silvia Oliveira, Denilson da Vistoria, Edna Leite, o Tony Pereira, o Rodrigo César Rosa, o Dr. Fernando Pagriuso, a Djanira Amaral da Omni Financeira e o provedor da Santa Casa, Alcides Bernardi. Obrigado a todos que nos assistiram. Estamos encerrando o jornal hoje. Um bom dia, boa tarde a todos, né? Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Vai.